nesta primeira edição do projeto Trajetórias 2019, entrevistamos o professor Rubens Leite, do Canto Braga. Sua história profissional é repleta de iniciativas que contribuíram imensamente para organizar as atividades esportivas do município, em especial os campeonatos estudantis. Além de professor de educação física, Rubem Braga teve forte atuação política e social em Piracicaba, o que revela sua sensibilidade para os problemas da cidade. Eleito vereador por vários mandatos, foi, inclusive, presidente do Legislativo em diversas ocasiões. Dentre seus projetos aprovados na Câmara, ganha ênfase a criação da Guarda Mirim de Piracicaba, hoje conhecida como Instituto Formar, da qual o Sr. Rubens foi o primeiro presidente. O Rubens teve também uma longa atuação junto ao Esporte Clube 15 de Novembro. Ele foi preparador físico, técnico, vice-presidente, presidente e conselheiro vitalício do Alvinegro Piracicabano. É sobre esta longa e dinâmica trajetória de vida que vamos tratar agora. Acompanha-nos neste encontro o professor de Educação Física, João Francisco Rodrigues de Godoy, o Johnny, amigo de longas datas do professor Rubens e que conhece bastante a história profissional do nosso entrevistado. Sr. Rubens, para iniciar essa conversa, que vai ser intensa e profunda, eu gostaria que o senhor tentasse recordar as referências que o senhor faz com a origem do município. Parece que o senhor tem referências familiares que remontam à fundação de Piracicaba. Boa noite a todos. Realmente, a minha mãe, família Toledo, é de um início de Piracicaba. O primeiro presidente da Câmara e prefeito da Vila Nova da Constituição, que era Piracicaba antigamente, ele foi o primeiro presidente, era um capitão-mor, e ele e o filho dele também foi o segundo. Eles, dessa família, é que vinha o Toledo da minha mãe, que era conhecida, era professora da escola normal, e era conhecida como Dona Mariquinha Mó, porque a família toda ficou Mó. João Mó, Otávio Mó, todo mundo era Mó, era do Mor da antiga. Antigamente. E, nesse sentido, Piracicaba, praticamente, a família toda viu o desenvolvimento desde a origem, né, como o senhor acaba de relatar. E isso demonstra também um acompanhamento de toda a dinâmica cultural de Piracicaba. Realmente, Piracicaba cresceu de uma maneira extraordinária, brilhando em todos os aspectos, né, culturais, industriais, e eu tive a felicidade de participar durante esse período todo, quase 90 anos, né, desde criança, com essa terra maravilhosa, onde a gente tem muitos amigos e faz amigos com facilidade. O Johnny acompanhou uma parte da vida como professor, como se diz, nos anos 80, né, Johnny? Você começa a acompanhar o Rubem Braga ou antes disso, não? Eu diria que é até antes, Romualdo, porque na época do auge aí dos jogos estudantis, dos jogos escolares, né, teve seu apogeu, o professor Rubens, eu não fui atleta do professor Rubens e aluno nessa época escolar, mas eu competia nesses campeonatos pelo Sudminus, pelo Colégio Piracicabano. E o professor, ele ministrava aulas e preparava as equipes do Melo Moraes. E para todos nós na cidade, era uma honra e orgulho enfrentar as equipes do professor Rubens, né? Algumas vezes a gente conseguiu ganhar, não era fácil, né? E eu era aluno na época, atleta do saudoso, né, professor Mesacapa, do Sudminus, foi contemporâneo do professor Caetano,
professor Totti, todos contemporâneos do professor Rubens, hoje não estão mais conosco, né? Mas que realmente marcaram uma época e a gente lembra com muito carinho desse período. Seu Rubens, a formação do senhor para ter esse status, porque eu também conheço muita gente que fala, seu Rubens Braga, quem que não conhece o Rubens Braga, mas conhece positivamente e sempre relacionado a essa sua dinâmica. Como que foi sua formação acadêmica? Como que ela começou? Como que o senhor se inspirou para, se inclinou para o esportes? Bom, eu sempre gostei do esporte e praticava bastante na escola. Tive um professor de educação física, professor Francisco Godoy, que foi até secretário da educação do município e que me entusiasmou bastante, me levou para campeonatos colegiais em São Paulo, a gente dormia lá no Pacaembu, embaixo das arquibancadas, e eu gostei muito daquilo, né? E já tinha uma influência de mamãe ser professora também lá, amiga do seu Godoy, enquanto meus colegas todos aqui foram para a agronomia, eu fui... aliás, não fui sozinho, não. Fui eu, Chiquinho, conhecido por Rosquinha, eu, Gade Aguiar e eu, Mesa Capa. Fomos em 4 de Piracicaba para lá. Mas o senhor, particularmente, teve influência de familiares para essa escolha ou não? Não, eu resolvi, por mim mesmo, ir fazer a educação física. Daí, eu fui em 48 para São Paulo e fiquei até 58, fiquei 10 anos em São Paulo. E lá, então, fiz uma vida muito intensa no esporte, onde eu tive a oportunidade de aprender muito, porque Deus me ajudou. Eu tive uma facilidade, porque eu trabalhava na Secretaria de Esporte do Estado, onde o presidente era o Major Padilha, era presidente do Comitê Olímpico Nacional. Eu cometi um certo gafe quando eu comecei a entrevista com o seguinte acordo que eu fiz com uma banda finíssima que nós convidamos para ilustrar essa noite, que é a banda do Marcão. Inclusive uma pessoa que nós vamos tratar, né, na sequência desse diálogo, na sequência do diálogo. Mas eu gostaria que eles criassem um climazinho mais descontraído para a gente dar sequência a essa conversa. Vamos lá, Marcão.
Tudo bem. Professor Rubens, o esporte estudantil, né? Muitas atividades foram organizadas pelo senhor no município, mas inspiradas, né, em experiências do Estado, e o senhor trouxe isso para a cidade. O que o senhor pensava na ocasião em relação a isso? Qual era o peso dessa organização, desses eventos, no conceito de sociedade do senhor? Olha, eu em São Paulo já tive a oportunidade de conhecer esse aspecto, né, de como o esporte pode ajudar as pessoas a crescer, né, com uma boa orientação. E quando cheguei a Piracicaba, vim como delegado regional de educação física, e a função me facilitava me obrigava, porque tinha que organizar os campeonatos. E eu nunca podia imaginar que esses campeonatos fossem ter a envergadura que tinha, porque nós loteávamos, ou ficava lotado o ginásio do esporte nas partidas finais do campeonato. Tá? O CLQ contra o Melo Moraes, o Piracicabano contra o Dom Bosco. Quer dizer, eram jogos que todos os alunos participavam, não só os jogadores. Nós estamos falando de que período? De 60, mais ou menos. Década de 60. E, Romualdo, acho que é interessante, me lembrei aqui de uma situação, muitos de nós, né, nos formamos, nos espelhamos, somos alunos do professor Rubens Braga. Nós brincamos na cidade que quem não foi aluno do professor Rubens Braga, né? E seria interessante até o professor lembrar de algumas pessoas que foram alunos, atletas dele, e tem pessoas renomadas aí no Brasil, na política, no esporte, né? E que foram alunos do professor. O senhor lembra alguns nomes, professor? Bom, do pessoal mais antigo, eu lembro o deputado... Mendes Tâmio? O Mendes federal, né, que parou agora, Tâmio, né? O Mendes Tâmio. Tâmio foi um aluno do Tâmio, o Demetrio, da Escola Agrícola, o Dechen, foram todos meus alunos. Furlan, né? São todos professores. Você que fez 2 anos na agronomia, conheceu esse pessoal todo. Todos. Né? O Ronaldo, né, que foi atleta da seleção brasileira, né? Ronaldo Guiaro. Tiveram bons atletas que chegaram à seleção. E o que me deixa mais gratificado é os meus alunos aqui da faculdade, que todos brilharam, como está aí o Deco, a Tereza, né? E quem que está lá? A Marlene. Marlene, que, com as competições, principalmente da terceira idade, e como atleta também do Deco. Quer dizer, todos brilharam. Quer dizer, e a satisfação do professor é justamente essa, ver os seus alunos brilhando na carreira. E essa relação com o esporte levou o senhor na política. O senhor foi secretário durante muito tempo também. E essa relação esporte-política? Quando eu era presidente do Palmeiras, aqui de Piracicaba, né, onde jogou o Desorde, Coutinho, diversos campeões do mundo, o maior celeiro do esporte na Piracicaba do futebol, né? João Leonel estava lá, que é um colega também, eles me entusiasmaram a entrar na política, para que o esporte me ajudaria e me elegeria. E realmente me elegeu. Quer dizer, eu tinha outras entidades que eu participava que também me ajudaram bastante, mas o esporte praticamente era onde eu mais me destacava. E eu consegui ficar 3 legislaturas como vereador em Piracicaba. Graças ao esporte? Graças muito ao esporte. 60%, 70% do esporte. E lá na Câmara dos Vereadores, o senhor teve 3 legislaturas? 3 legislaturas. Desde a década de 60 e como início dos anos 70? 63 eu comecei. Começou. Foi um ano antes da Revolução. Um ano antes da Gloriosa. Está fazendo 30. Quando fala em legislativo,
o senhor tem boas lembranças? Tenho muito boas lembranças. Eu gostava de dirigir, né? Eu sempre fui líder da bancada ou presidente da Câmara. Né? Fui presidente do PMDB, fui presidente do PL. Né? Eu sou um liberal, mas eu fiquei no MDB porque eu era contra a Revolução. Não era contra a Revolução, contra o governo que foi formado depois da Revolução. Porque na hora da Revolução, no dia, né, que vão tentar agora comemorar, se comemorar só o dia até o povo todo queria que houvesse. Em Piracicaba houve uma manifestação coletiva. Ninguém queria que os militares continuassem mandando como ficaram tanto tempo. Né? Certo. E lá na Câmara, o senhor também o senhor teve contato com o governador do estado, o Laudo Natel. Nossa, a amizade com o Laudo já vinha de São Paulo, porque eu sempre fui São Paulino e joguei voleibol pelo São Paulo, futebol de salão também. Talvez seja o primeiro campeonato de futebol de salão do estado de São Paulo, eu participei pelo São Paulo. Futebol de salão, eu cheguei a jogar bem, futebol de salão, porque treinava muito. O Padilha, nosso diretor, deixava com que todos os professores, lá para 5 horas, estando tudo em ordem, fossem para o ginásio e jogassem. Como todo mundo só sabia, a maioria só queria futebol de salão, eu jogava todo dia futebol de salão. Eu fiquei bom de tanto jogava. Eu, como treinamento, é bom. Assim, né? E vôlei também, né? Na época do vôlei, que eu cheguei até a Seleção Paulista, treinava 2 vezes por semana. Mas no futebol de salão eu treinava todo dia. Era diferente. E nesse período aí, professor, a gente poderia dizer, claro, o senhor é quinzista de coração, né? Mas poderíamos dizer que o seu outro time de paixão é o São Paulo Futebol Clube? É o São Paulo Futebol Clube. Sempre foi. E uma das maiores emoções que eu tive lá em São Paulo foi que o Padilha ficou doente um dia, gripado, e tinha que ir no Morumbi. E ele pediu que eu fosse lá, e era um mato, porque foi o dia que colocou a pedra fundamental para construir o estádio. Então, quando eu cheguei lá, falando, nossa, o que eles vão fazer aqui, rapaz? Era um mato danado. Quer dizer, o negócio progrediu tanta coisa, até o Palácio do Governo está lá hoje, já, né? É um dos bairros mais ricos da São Paulo. Né? Então, Laudo do Natel é o nome, é a referência. Inclusive, me ajudou bastante, me fez sair do PMDB e passar para a Arena, né? E me forçou, não, mas ele era vice do Adhemar de Barros. Caçaram o Adhemar, ele assumiu, e todo mundo que era amigo dele estava no PMDB. Sabe? Luciano Guidotti, João Guidotti, né? e Coelhinho. E eu não queria passar porque a Arena estava afundando e eu crescendo no PMDB naquela época. Né? Mas ele me forçou tanto e me prometeu que faria o meu colégio. Nós estávamos muito tempo querendo ter um colégio, porque nós ganhamos o isolamento, era a escola normal rural. Sabe? Onde é hoje o Melo Moraes. E deram um terreno muito grande por ser rural, porque tinha que plantar também e tal, né? Mas não saía o colégio. E ele falou, eu faço o colégio. Ele fez um dos melhores prédios de Piracicaba do esporte, ele fez. Mas eu passei para a Arena. Né? Mas fui presidente da Câmara pela Arena outra vez, quer dizer, continuei sendo bem recebido por todos, liderando o pessoal. Né? Na Câmara, como vereador, o senhor participou de muitas ações importantes, até para ordenamento de código de postura do município. Por exemplo, linha de bonde precisava ser reformulada, o senhor desenhou um novo traçado. Pontilhão da governadora ali com a Avenida Independência, o senhor participou da discussão. Mudava o local de parava, fazia os pontos do bonde. Né? Tenho saudade dos bondes de Piracicaba. O senhor participou de todos esses detalhes, né? E essa intensidade, inclusive, um fato curioso, foram os taxímetros. É uma ideia do senhor. Eu fiz a lei, porque em Piracicaba, não tendo taxímetro,
a gente não sabia quanto custava a viagem do carro de praça, né? E eles eram tidos como ladrões, porque cobravam uma coisa, outra cobrava diferente e tal. E eu fiz a lei colocando o taxímetro. Eles brigaram um pouco comigo, acharam que eu estava querendo controlar e tal. E eu consegui até que o gerente do Banco do Estado ajudassem eles a comprar o aparelhinho, né? Financiassem para eles. E hoje está aí até hoje, né? Ou seja, você fez o projeto e arrumou dinheiro para eles implantarem a tecnologia. Pois é. Entendi. Nós vamos ouvir mais uma música agora, mas essa música vai ser muito importante para a sequência, porque ela foi muito marcante, talvez, creio eu, na história do senhor. Então, vamos lá, Marcão. Guarda Mirim. E a Guarda Mirim surgiu como? Eu, na vereança, li uma vez um artigo de uma cidade que não me recordo o nome qual era, mas que tinha Guarda Mirim e que pregava a importância de você dar uma educação com um certo rigor, com uma disciplina, ordem, inclusive, eu reconheço, foi a melhor coisa que eu fiz, porque ela cresceu tanto, e mais de 7.000 garotos já passaram por lá, dificilmente se vê alguém preso, porque o sujeito tem uma educação rigorosa, né? Mas houve um período em que a esquerda começou a tirar a farda, John Herman, que estava tirar a farda, tirar não sei o quê, não podia usar isso, não sei o quê. E, no fim, forçaram até a mudança do nome. Mas ainda existem algumas guarda-mirim por aí, que de jeito mais teimosa que se segurou. Mas eu agradeço o nosso maestro, que tem batido pela música nossa, tem um jazz espetacular, né? E o Marcão, ele faz parte da tradição Marcão da Guarda, foi um dos alunos lá e foi maestro. Ele foi guarda-mirim e foi maestro na nossa... Tem bastante maestro lá na Guarda-mirim. Estudaram em Tatuí depois, né? Poderíamos dizer que esse foi o seu maior orgulho, professor, enquanto legislador, a criação da Guarda-mirim? Eu tenho a impressão, não é que seja maior orgulho, eu tenho a impressão que foi a que deu mais resultado para mais gente, né? Para a sociedade. Algo que quem teve a chance de ser guarda-mirim teve uma chance de ter uma boa educação. E a preocupação do senhor... Porque nós aceitávamos sempre os mais necessitados, os que tinham mais dificuldade. E a Guarda-mirim
conseguia ajudá-los. Então, é nesse sentido, ou seja, tinha uma função social direta de atender a população de bairros mesmo, onde estava a maior crise, onde se manifestava a maior crise social. E até hoje, né, como Instituto Formar, contribuindo aí, né, professor, com a formação. O senhor lembra algum desses guardas mirins que o senhor sabe que hoje estão aí? De vez em quando eu encontro com... De vez em quando até me surpreende, porque eu fui guarda-mirim, eu não lembrava, mas eu não podia conhecer todos, né? Mas tem bastante gente, 7 mil já passaram por lá. Maravilha. Senhor Rubens, agora nós vamos inverter, nós vamos começar por um outro tema que o senhor gosta muito, que é o 15 de Piracicaba, porque o senhor teve um envolvimento seríssimo com esse clube e tem até hoje. Eu já para voltar para Piracicaba já foi uma dificuldade, porque eu trabalhava em São Paulo, estava muito bem lá na Secretaria de Esporte e Turismo, já não era o Padilha mais o diretor, era um outro, Domingos Luz Faria, e ele achava que eu era imprescindível lá. Falava para o deputado Bento Gonzaga, que ia pedir para me trazer para cá. Ele dizia, não, mas o Braga é meu braço direito. O Bentão falou, o senhor vai ficar sem braço, então, porque vou falar com o Jânio já. E foi lá, eu estava no Palácio, falou com o Jânio falou, pode, e deixou, né? E eu vim para cá. Nesse período, foi um período também inesquecível para mim, porque foi que eu me casei com a Maria Cleusa Gatti Braga, que está aqui, né? E tivemos uma família, com 5 filhos. Que ano? 20 netos. Que ano que foi isso? Foi em 58. Foi o ano que eu vim embora para cá. Vim para cá, tinha uma casa na rua Benjamin Constant, que a mamãe me deixou, e que hoje é a Associação Beneficente Nossa Casa, minha senhora que toma conta, consegui criar uma família muito bonita, cheia de saúde, e que me alegra muito. E o 15? O 15, eu estava até esquecendo do 15. O 15, o Bentão era presidente do 15. Ele me pôs de preparador físico do 15. Foi o primeiro preparador físico formado. Já tinham tido. Aliás, naquele tempo, o técnico dizia que ele mesmo fazia o treinamento, né? Mas, na verdade, já tinha alguns preparadores, mas sem ser formado. Porque a Escola de Educação Física só tinha em São Paulo, ou então na militar, né? Na escola da Polícia Militar. E depois nós viemos criar aqui uma Escola de Educação Física. Eu também fiquei muito contente, porque eu era vereador na época, e nós conseguimos, junto com o prefeito, autorização para utilizar o estádio municipal, porque o diretor da Unimep, ele dizia que ele não tinha como construir todas as instalações, mas o prefeito cedia o estádio e a Unimep começou. Inclusive, não tinha piscina, a primeira turma ia nadar lá no Regatas, 5 horas da manhã, porque às 8 horas eles já tinham que entrar para trabalhar, né? Então, as 2 primeiras aulas práticas eram lá embaixo, no Regatas. E o 15, daí passei a ser técnico, às vezes. Fui técnico mesmo da equipe, com 4 presidentes. Com o comendador Romano, com o Ripoli, com o Zé Luiz Guidotti e com um rapaz que eu não consigo guardar o nome dele, mas ele vendia Eliar ali na avenida. É o quarto esse. Eu não me lembro o nome dele, mas fui 4 vezes presidente, aliás, técnico, mas perdia 2, 3 jogos, você já colocava um outro técnico. Isso sempre foi assim, professor? Não é hoje, sempre foi assim? Sempre foi assim. Teve um ano que eu fui muito feliz, sabe? E foi na época do comendador mesmo, que
ele teimou em me colocar lá, porque o Agnelli, que era o técnico argentino, pegou a mala e foi embora, porque o time estava em último lugar, tá? Faltavam 4 rodadas e estava muito mal o time. E eu falei para o comendador, põe outro mais experiente, que eu não vou pegar essa bomba. E agora ele falou, não, nós confia em você, pode você. Que ano foi, seu Rubens? 70, mais ou menos, 71. Mais ou menos 70. Daí eu fui para falar com o Dema, que era um sujeito extraordinário também, né? Lateral esquerdo. Falei, Dema, quer que eu fique aí e tal? Ele falou, professor, o senhor viu como é que nós estamos, professor? Nós estamos velhos, nós não conseguimos mais, eu não consigo mais correr atrás dessa molecada na ponta aí. O Orlando Maia era do Botafogo, que estava aqui, o Dema era do Palmeiras, o Nilo era do Palmeiras. Só veterano. Todos ganhavam muito mais do que os outros pequenininhos. O técnico não tinha coragem de tirar, não podia tirar porque ele era, né? Então o time não ganhava mais jogo. Eu tirei o Orlando Maia, porque o Dorival, só pus molecada. Chiquinho, gasolina azul, aquele que corria para burro, né? O Warner, o Varley. Ganhamos 4 jogos seguidos e escapamos aquele ano. Do rebaixamento. Maravilha. Maravilha. São coisas... E depois eu fiquei vice junto com o Gustavo Alvim na presidência e assumi algumas vezes a vice-presidência. E depois fui vice agora também, ultimamente, né? E nosso candidato, nosso presidente saiu candidato a vereador, eu fiquei mais 3 anos na presidência do 15. E agora conselheiro já era, e agora sou conselheiro vitalício. Quando o 15 foi para a União Soviética participar de algumas atividades esportivas, não sei se de um campeonato, no período do Ripoli, o senhor estava... Eu era técnico. O senhor era técnico? Era. Só que quando ele falou que ia para lá ficar 2 meses lá, eu falei, eu não podia perder os empregos que eu tinha aqui. Eu já era efetivo no colégio, eu dava aula na faculdade, né, da educação física. Eu não tinha condição de ficar 2 meses fora. Então, eu falei que não dava. Ele pôs o Mané Bortolotti, que era um colega nosso, professor da escola normal, né? Aliás, até quando ele foi para lá, eu substituí na escola normal, né? Manuel Bortolotti foi um grande professor também, principalmente no basquetebol, né? E gostava muito de futebol também. O senhor, como como integrante da Arena, da linha do regime, vendo 15 para a União Soviética, isso não causou nenhum estranhamento? Eu tenho a impressão que nesse período eu não era Arena, eu era PMDB. Ah, então permitia. Está mais natural. Professor, além do futebol, né, que o senhor relatou para a gente, aí poderíamos ficar aqui várias entrevistas falando desse período, o senhor teve uma participação importante no basquetebol também, né? Nossa, no basquete eu fiz de tudo. Além de técnico do feminino de vez em quando e do masculino também de vez em quando, eu fui diretor sempre dessas equipes. Eu tinha uma perua Volkswagen, eu pegava Marilena, Leninha, Zilá, punha no carro e nós íamos jogar. E o 15 cobrava uma taxa para jogar, né? Então eu era tesoureiro, chofer, e tinha que apitar jogo de vez em quando, porque não tinha juiz lá. Então eu fazia de tudo, sabe? E apitar jogo foi muito bom, porque quando fui para São Paulo para fazer educação física, o que me abriu o caminho foi justamente apitar colegiais, apitar a federação de voleibol e tal. Por isso que me convidaram para trabalhar no DEF, lá na secretaria. Legal. O Marcão preparou também o hino do 15. É do 15 o também. Hino do 15. Vamos ver o hino do 15 na versão do Marcão.
Sr. Rubens, quando o senhor lembra o passado, tem algumas marcas que ficaram, sim, em destaque? Marcas que ficaram... Bom, na verdade, apesar de eu ser fanático pelo esporte, Guarda-Mirim foi a que mais me marcou. Eu nunca deixei de ser diretor lá da Guarda-Mirim, períodos sim, mas diversas vezes presidente, ainda até há pouco era presidente, sou vice-presidente agora do Projeto Clarear. E ela me marca porque eu estou lá dentro e continuo pensando nela, né? Mas, na verdade, o esporte também é algo que apaixona a gente e me mexeu bastante. E minha maior alegria, na verdade, é ter uma família grande, bem constituída e que está sempre ao nosso lado. E só gente bonita, né? É. O senhor foi um menino que pescou no Ribeirão da Avenida Itapeva, do Itapeva. O senhor morava ali pertinho. Eu nasci no centro, viu? Porque eu nasci na Moraes Barros, entre a Governador e a Benjamin. Como é que chamava aquele médico lá? Dr. Troia? Dr. Troia. Dr. Troia ficou tempo. Eu nasci naquele sobrado ali. Uhum. Era nosso, depois nós vendemos o prédio, minha mãe vendeu. Eu perdi meu pai com 1 ano de idade, sabe? Mamãe é que foi a heróica lá que tomou conta de 3 filhos, muito bem, graças a Deus. E fui ali naquela casa, eu assisti corridas de automóvel com Chico Landi correndo. Era o campeão brasileiro de velocidade, né? Passava ali, subia. Hoje a gente desce a Moraes, ali na corrida ele subia, pegava o governador, dava a volta ao governador, pegava a Santa Casa, ia para a escola agrícola, voltava e descia por ali para o governador também. Pouca gente sabe disso, né, professor? Que tinha corrida de rua em Piracicaba com esses nomes. Né? Pedestranismo, cheguei a fazer campeonato de pedestranismo na cidade. Do quê? Pedestranismo, corrida. Tá. Corrida de rua. Eu fiz um curso com Kenneth Cooper e ele me entusiasmou bastante. Se conversasse com o Kenneth Cooper, você saía correndo. Tanto que ele era entusiasmado em corrida. Tá? E eu trabalhei bastante com isso e fazia organizar, porque cada cidade, cada clube apresentava uma equipe e os 5 primeiros contavam pontos. Mas apareciam 10, 20 de cada clube. Só contava 5. E conseguia fazer 4 anos seguidos esse campeonato. Era quando estava construindo a Avenida Armando Salles de Oliveira. O nome do senhor... Da costa do Itapeva, logo em seguida assim, da Benjamin, chegava ao Itapeva, né? E ali eu ia lá pegar barro para fazer bichinho, fazer bolinha. Né? Argila. O nome do senhor também está bastante marcado na região da Vila Independência. É a região, digamos, do Melo Moraes. Na minha infância, e até lembrando dessas curiosidades, parece que naquela região lá, alguns se recordam do campo de aviação. Tinha campo de aviação onde é a igreja ali? Eu falo isso para muita gente, ninguém acredita. Porque eu quando eu mudei para lá, fiquei 40 anos lá, morei na frente da igreja São Judas. Né? E haviam 2 casas só no quarteirão. Mas eu me lembro que eu não conhecia isso aí. Eu passava de bonde e via os aviãozinhos descendo, mas pegava da Praça do Esporte da Luiz de Queiroz até o Banco do Estado, que tem lá agora. A Receita Federal. Coletoria, não sei lá que tem. Pegava umas 5 quadras, assim, porque era para teco-teco só, não só avião pequeno. Foi o primeiro campo de aviação, ninguém lembra disso aí, já sabe. Já faz muito tempo também, né? Por que eu estou tentando recuperar essas marcas do passado? Para ver o que o senhor entende por velhice.
Olha, eu sinto agora que eu perdi a condição da liberdade que eu tinha de andar e aonde, por exemplo, outro dia foi a abertura do campeonato colegial. Tá louco para ir lá para ver a abertura do colegial. Muito bonito. Não dá para ir mais. Agora eu dependo de alguém para ir junto comigo, porque eu quebrei essa perna também. E depois disso, meu médico disse que eu posso andar, eu tenho aqui a coisa para ajudar, mas não posso andar sozinho na rua. Tem que estar alguém ao lado. Então eu estou meio amarrado, dependo dos outros para poder sair para qualquer lado. Mas sabe, Romualdo, que até pouco tempo, né, se o Rubens pode nos precisar, foi campeão, acho que sul-americano, de basquete veterano, na categoria 80 anos, né? Olha só. E não faz muito tempo. 75. 75, né? 75. E foram campeões aí sul-americanos de basquetebol, né? Legal, Junto com o Gustavo Alvim, com o irmão do Pecente, o Paulo. Então, até 2, 3 anos o senhor jogava ainda? Há 2, Jogava. 3... Se eu não fosse ter quebrado a perna, eu estaria brincando ainda. Eu me lembro de um fato, nós fomos no lançamento do livro, acho que do Miguel, lá do atletismo, né, professor? E depois a gente estava junto no evento, Romualdo, e o seu Rubens saiu um pouco antes, eu saí logo depois, a gente mora aqui na região central, e eu vi lá, subindo ali a Moraes, ali, o professor Rubens lá à frente. E eu falei, vou alcançar o professor, faz companhia, né? Acelerei um pouco o passo. Olhava, não chegava. Acelerei mais, não chegava. Eu gritei, professor, espera que eu estou tentando alcançar o senhor. E não faz muito tempo isso, né? É uma pessoa fantástica em termos de longevidade, né? E a ideia livre e o, como se diz, aquele senso de humor. Eu lembrei agora, me veio uma brincadeira do Mário Quintana, que ele também estava bastante problematizado, né, por mobilidade, né, dificuldade de se movimentar. Aí o repórter perguntou para ele, mas Mário Quintana, e aí, como que faz? Ele falou assim, você está vendo essas mulheres? Todas netas dele, né? Ele falou assim, elas que cuidam de mim. E pode ver que eu tenho pernas lindas. Então, esse senso de humor, parece que o senhor também tem a muletinha, mas essa muletinha, a cabeça do senhor está lá. Se muitas vezes o corpo fica, a percepção, a sensibilidade, ela não está estacionada. Verdade. Até eu estou perguntando isso. Continuo lendo bastante, vendo televisão, ficando bravo com a política, né, que está uma vergonha, mas infelizmente tem que acompanhar, né? Desliga isso aí, porque você vai ouvir isso daí, mas eu gosto de acompanhar. Até esse aspecto que eu estou observando da velhice, né? Você diz, eu estou nessa situação de velhice, eu já tenho meu corpo bastante limitado. Algumas pessoas que eu entrevistei aqui, inclusive, elas dizem, nossa, é muito dolorosa a velhice. Não é o caso do senhor tira de letra essa situação e vai tocando. Eu agradeço a Deus que embora o corpo está bem definhado, a cabeça está boa. Quer dizer, eu me recordo bastante das coisas, né? Então, isso me ajuda muito. Se o senhor tivesse que fazer alguma modificação na vida do senhor, se tivesse esse poder divino, o senhor faria algum ajuste de rota? Se eu pudesse andar outra vez à vontade, seria correr, né, professor? Essa é boa. Até alguns anos atrás, o professor estava correndo nos Jogos dos Idosos aí do estado, né, no Jori, competindo por Piracicaba, e a Marlene como técnica. A Marlene me fez participar de uma prova de 1.000 metros. 1.000 metros, né? E não faz muito tempo, hein, professor? E esses atletas adoram o seu Rubens, a Marlene mesmo. Encontrei com ela e falei assim, seu Rubens, pelo amor de Deus, fala que dia que ele vai ser entrevistado, que eu preciso estar lá. Eu faço questão de estar lá. E ela está aí. Até falando um pouquinho do atletismo, Romualdo, só me perdoe, porque nós falamos muito hoje de patrocínio, né? E o professor Rubens, ele montou aqui, há muitas décadas atrás, uma equipe de atletismo. E é interessante o patrocinador que ele foi buscar, quebrando muitos paradigmas. O senhor lembra disso, professor? Lembro. Eu procurei em todo Piracicaba alguém que ajudasse o atletismo. Queria participar da federação.
Só encontrei o Humberto da Bronzo, na Tatuzinho. Eu falei, eu vou colocar Clube Atlético Tatuzinho. Mas foi uma dureza para conseguir registrar o clube. Eles falaram, mas professor, o senhor é educador, vem trazer pinga aqui. Ele fez um agasalho lindo. Era um tatu, em vez de segurar a pinga, pôs um dardo, assim. Segurou um dardo. Porque a vida de um esportista, né, professor? Quebrando paradigma. E consegui, porque a lei permitia. Eu falava, está cheio de Pirelli, jogam aí, por que o Tatuzinho não pode? Tem 300 funcionários lá, todo mundo quer praticar esporte, eles têm direito. E tinha mesmo, por lei, tinha direito. E revelou grandes atletas, né, com o patrocínio da Tatuzinho. Então, nós conseguimos participar, ganhamos os torneios, os primeiros torneios, porque tinha muita gente que gostava de atletismo em Piracicaba. O Deco deve ter começado naquela época a fazer atletismo aqui em Piracicaba. Esse aspecto que o senhor fala, né? Meu pai morreu quando eu tinha 1 ano. Isso aí pesou até quando na vida do senhor ou nunca pesou? O fato do pai do senhor ter morrido quando o senhor tinha 1 ano. Eu não cheguei, porque eu não cheguei a conhecê-lo. Conhecia, ouvia, era jornalista, ele tinha um Diário da Manhã, estava impresso, então eu via com o que ele pensava, né? E conversei com muitas pessoas que foram amigas dele, disse que era um grande orador e tal. Ele era farmacêutico e foi professor da Faculdade de Farmácia e Odontologia, Washington Luiz, que foi a primeira de Piracicabana. E, no fim, essa faculdade, o Getúlio Vargas ganhou a eleição lá e falou, tira o nome do Washington Luiz aí. Ele falou, não, nós não vamos tirar o nome. Se não vai tirar, nós vamos fechar a escola. E não tiraram, eles fecharam a escola. Então, e o jornalismo? Quem que era o jornalista? O meu pai foi Seu jornalista, pai mesmo, né? Ele era o redator do Diário da Manhã. Diário da Manhã. Ele escreveu no Estadão, ele era daquela turma de Piracicaba que escrevia no Estadão. Era um intelectual, seu pai. Ele era, dizem que ele falava muito bem. Eu lembrava teve pessoas que me marcaram assim, como se fosse o meu pai, né? Um seu Hélio Penteado de Castro, que era professor da Escola Agrícola, o Manuel Rodrigues Lourenço. Manuel Rodrigues Lourenço era um professor, ele foi vereador, foi presidente da Câmara. Não era um artista plástico também? Não era? Tem um quadro lindo lá na Capela do Jairo, lá do Lar do Zelinho. Né? Ele fez uma orquestra de gaita em Piracicaba. Viu? E meu irmão tocava, eu também comprei a gaita, tudo. Eu brinco, mas não sei, música. A única coisa de música que eu conto, ninguém acredita, é que eu dancei no grande teatro de São Paulo, um samba estilizado, porque a minha faculdade montou um grupo, a FUP, a Federação Universitária de Esporte, fazia esse show lá, e para nós coube fazer isso daí. E a professora de dança da escola me pegou, pôs junto, e eu dancei um samba estilizado no Teatro Municipal de São Paulo. Olha o currículo, dançarino, bailarino no Teatro Municipal. E cantei uma vez também na Rádio Educadora, que 3 moleques que moravam em Piracicaba, Mário, Laura e Abel, o pai dele era fiscal, estava bem aqui, morando bem, que tomara antes ficasse aqui. Mas ele multando o dedinho e tudo aí, mandaram ele embora. Mas esses 3 eram muito bons de música. Eles queriam cantar lá na coisa, eles não deixavam, não sei o quê. Eu falei, eu conheço todo mundo lá. Foi lá que conseguiram, falou, mas você vai cantar junto. E criamos o Quarteto de Luanda. E cantamos essas 2 músicas, eu lembro até hoje das 2 músicas. Quarteto de Luanda, cantando na Rádio Educador. Mas conte uma estrofe de uma aí. Ninguém está vendo, professor. Estamos só nós aqui. Pode ficar à vontade. Não, eu estou ainda meio
Eu não alcanço o tom. É? Não alcanço o tom mais. É, Mas beleza, é só uma brincadeira, professor. O senhor acha que Piracicaba está seguindo um bom caminho? O município, essa transformação toda da infância do senhor, o que o senhor vê hoje, é um choque muito grande ou é um processo natural na cabeça do senhor? Eu já disse aqui que eu agradeço a Deus de ter, durante esse período, ter sido muito feliz em todas as coisas que eu fiz. E uma das coisas é ter sido vereador na maior administração que teve em Piracicaba, que foi do Luciano Guidotti. Tá? Abriu 14 avenidas de 2 pistas, fez a indicação minha até fazer a continuação da governador para passar por cima da avenida, Pontilhão. Do Pontilhão. Né? E foi um prazer muito grande meu ter participado daquilo que foi o maior progresso de Piracicaba na época. O Barjas, nos primeiros mandatos, ele fez lembrar um pouquinho do Luciano. Mas, para mim, que nem o Luciano não existiu ainda, não. E em nível de país, professor, assim, de presidente do nosso país, o senhor lembra um nome assim, que realmente marcou para o senhor, assim, nessa vida política aí, que o senhor acompanha há poucos anos? Bom, a única vez que eu lutei politicamente por um candidato a presidente foi com a Fife. Era do Partido Liberal. Ele era presidente do Partido Liberal, eu era do Partido Liberal. Mas perdemos a eleição. Eu gostava muito do Covas, né? O Franco Montoro. O pessoal do PMDB, que criou o PMDB, que saiu do PMDB e criou o PSDB. Mas hoje também fundou também do mesmo jeito. Né? Mas foi um partido que eu acompanhava por muito tempo, porque o Covas, Franco Montoro foram exemplos para nós. Professor, nós vamos agora ouvir então uma música para encerrar o nosso encontro. Porque parece que já são quase 1 hora, né? Que já é quase o tempo gasto aqui de 1 hora, batendo esse papo. E o Marcão preparou uma música para encerrar esse encontro nosso. Quer registrar mais alguma coisa para encerrar? Eu queria agradecer a você e a todo o pessoal aqui do SESC pela essa oportunidade de poder vir aqui trocar ideias e falar alguma coisa da minha vida. Mas agradecer a Deus primeiro, né, pela oportunidade de chegar até aqui, quase 90 anos, né, quando tanta gente já foi embora dos meus amigos, né? E dizer que estou sempre às ordens. Já esteve aqui um lado do Peixinho, sendo homenageado, né? Quando falava muito do Coutinho, de Coutinho era Piracicabana, aqui do Palmeirinha, aqui da cidade. Mas eu agradeço a você, viu, Rondo? A lembrança, e ao Johnny também. Obrigado. Johnny foi meu aluno e me ajudou muito na Secretaria de Esportes e continua
brilhando lá na administração. Obrigado. Quer concluir, Johnny? Eu acho importante ressaltar que o professor ele é panatleta, é um organismo internacional, inclusive ele fez questão de estar ali com o Bolton do Panathlon, um dos panatletas mais idosos do mundo, né? Uma entidade que é nascida na Itália, né? E recentemente foi homenageado na Assembleia Legislativa com uma comenda de honra pela sua carreira na educação física, né? Então, é uma pessoa que realmente merece todos os nossos elogios, um exemplo e um ícone para todos nós da cidade e, em especial, do esporte e da educação física, né? E um grande amigo, uma pessoa que a gente tem um carinho muito especial. Legal. Obrigado. Encerramos, então, mais uma edição do projeto Trajetórias, sendo esta a primeira edição de 2019, em que entrevistamos o professor Rubens do Canto, Leite do Canto Braga. Deixa o leite no canto. Muito obrigado a todos que compareceram. Parabéns, José.